Vamos falar hoje da ação mais popular do Brasil, a ação com o maior número de investidores desta terra, que é a Oi. A Oi está fazendo uma mudança no seu número de ações que vai impactar no preço da ação. E para ajudar a comentar aqui, eu trouxe o João Arthur, que é CIO da Suno Wealth, certo, João? Exatamente, CIO da Wealth, onde a gente faz um trabalho de gestão patrimonial aqui dos clientes de alta renda da Suno. Beleza, se você quer ser um cliente da Suno Wealth, eu vou botar aqui na descrição o link para entrar em contato com o João e com o time dele para gerir seu patrimônio. João, vamos falar, o que está acontecendo com a Oi, por que ela está na headline aí, porque está todo mundo falando de Oi? Perfeito, a Oi está fazendo um processo de split da ação que é bem curioso, Tiagão, porque assim, a gente vê muito processo de split, que é o contrário, quando a ação ela vai ali num preço muito elevado, 100, 200 reais, o lote padrão de 100 ações começa a ficar um pouco caro e a empresa faz um split, né? Ela diminui ali o preço da ação e aumenta a quantidade de ações disponíveis, ou seja, não tem nenhum impacto no valor de mercado, né? E aí o split, quando o preço está muito baixo, ele também não impacta no valor de mercado e eu acho que isso é bem importante para o investidor não desatento, não achar ali que tem alguma mudança no patrimônio dele, né? Exato, vai ser uma relação de 50 para 1, Exato. né? Então, se você tinha 50 ações, você vai passar a ter uma. Exatamente. Né? Isso é muito importante que as pessoas entendam que o processo de split ou split, o split é o contrário, né? Se você tinha uma ação, você passa a ter duas, né? Aqui não. Se você tinha 50, você vai passar a ter uma. Não existe criação de valor, né? A analogia que eu uso aqui é o seguinte: o que vale mais? Uma nota de 50 reais ou 50 notas de 1? Cara, vale a mesma coisa, você compra a mesma coisa. Óbvio que por comodidade, pô, eu tô andando com a minha carteira aqui, eu prefiro andar com uma nota de 50 do que 50 moedas de 1. Uma questão de comodidade mais do que de criação de valor, né? Se você divide a pizza em mais pedaços, não existe mais pizza, né? Só existe pizza dividida em mais pedaços. Bom, muitos investidores, eles têm nos procurado, têm nos perguntado o que isso muda. Na minha opinião, não muda nada, não muda absolutamente nada. Talvez mexa um pouquinho na liquidez, né? Talvez atraia algum tipo de investidor que não compre as chamadas penny stocks, né? Aquelas ações que valem muito pouco, mas isso é marginal e não cria-se valor, né? Uma empresa deveria valer o fluxo futuro dela trazido ao valor presente. Mudar o número de ações não impacta em nada e é isso que está acontecendo na Oi. Lembrando que a Oi é uma empresa que tem os seus desafios, né? Tem uma questão de balanço muito complexa, não é a típica empresa que eu gosto, é uma empresa em turnaround, né? Então, você tem que ficar muito atento, né? A gente sabe que esse tipo de movimentação é aquele papel que mexe com o imaginário da turma, né? Vou comprar por 1, vou vender por 2, 3, realmente é um papel muito mais volátil, mas não é um papel típico de quem nos acompanha aqui, né? Quem acompanha a Suno sabe que a gente gosta de empresas que geram caixa, que pagam dividendos, que crescem ao longo do tempo. Não é o perfil da Oi, certo? Sem dúvida, assim, acho que uma condição sine qua non para a gente é balanço sólido. E quando você vê o balanço da Oi, ele ainda não é sólido. A empresa tentou fazer um movimento de troca aí da rede móvel para ir para fibra, mas ainda ela está numa situação complexa, né? E assim, chama muita atenção que esse tipo de ação atrai muito investidor pessoa física, né? A gente pegou aqui no ranking do valor econômico, a Oi é a ação mais popular e entre elas outras ações desse perfil, né? Então a gente viu aqui IB, Via Varejo. Eu acho que o investidor pessoa física tem que ter bastante cautela na hora de analisar esse tipo de empresa. Tem mais de 1 milhão de acionistas a Oi, é a empresa aqui, pelo menos o que a gente encontrou aqui, tem maior número de acionistas. E você sabe de onde vem tantos acionistas? Uma boa pergunta, eu não sei. Bom, você sabe porque eu te falei aqui antes, mas você não quis estragar aqui a história. A Oi, pouca gente sabe, né? A Oi, ela vem da antiga Telemar, né? Que depois juntou com a Brasil Telecom. A Telemar era a estatal de telefonia, se não me engano, ali da região do Rio de Janeiro, né? Eu não sou dessa época. Mas o que acontece? Isso era muito comum. As empresas de telefonia, você tinha que comprar uma linha, né? Hoje as empresas foram privatizadas, o serviço ficou muito mais barato e eficiente, mas naquela época, para você ter uma linha de telefonia, você precisava comprar e quando você comprava, você ganhava ações da companhia de telefonia também. Então, muitos donos de ações, eles não eram, vamos dizer assim, investidores
que queriam ser acionistas. Eles simplesmente queriam uma linha telefônica que vinha com uma ação junto no bolo ali, né? Mais ou menos que nem, sei lá, o cara compra o McLanche Feliz, ele gosta do sanduíche, mas não quer o brinquedinho e joga no lixo, né? As ações eram mais ou menos assim de várias dessas empresas de telefonia, né? A Telesp em São Paulo era a mesma história. E o que aconteceu? Vários desses investidores sumiram do mapa, uns morreram, outros se esqueceram que tem essas ações, mas continuam lá nos livros de acionistas das empresas. Então, ele continua um acionista mesmo não sendo um acionista que, inclusive, às vezes recebe dividendos, às vezes esse cara, infelizmente, já foi dessa para melhor e não está mais vivo, mas ele consta lá nos livros da empresa como se fosse um acionista. Então, esse é um dos motivos que as empresas de telefonia têm tantos acionistas. É curioso isso, né? E eu acho que tem muito perfil também do chamado bilhete de loteria, né? Aquele acionista que compra muito ali, essa ação é aquela ação que ele acha que pode multiplicar por 10, e aí às vezes a ação está em 1, ele fica com a impressão que está barata, mas como você falou, isso não tem relação ao valor da empresa. A empresa vale o fluxo de caixa futuro a valor presente, se ela está a 50 centavos ou se ela está a 50 reais, não é o preço nominal por ação que deve influenciar. Né? E você, investe em Oi? Quer que eu comente qual empresa? Bota aqui nos comentários e a gente se vê nos próximos vídeos.